Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas, aqui na TV brasileira para mais de 30 milhões de assinantes, também na Prudente News 1070. Vamos discutir os principais assuntos de hoje. Comigo, Adolfo Padilha, Edivaldo Ceresini. A gente começa com o destaque do Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque de hoje. Olá a todos, sempre muito bom estar aqui. Eu gostaria de destacar a que ponto chega o fanatismo editorial de algum que se denomina veículo de imprensa, né? O blog Terça Livre está com uma matéria agora dizendo que as vacinas ajudam a propagar a quantidade de variantes do vírus, do coronavírus. É mais um absurdo desse tipo de blog que só serve para passar pano para político incompetente. E aí eu não coloco só Terça Livre, não. Tem Brasil 257, Carta Capital, Revista Oeste, um monte de veículo que só serve para desinformação. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo, seja bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque. O grande destaque agora é que parece que nós temos um cientista aqui no grupo, mas vamos lá, o governo federal distribuiu 90 milhões de doses já no Brasil, para todos os estados, e segundo o Ministério da Saúde, já foram aplicadas mais de 63 milhões. E para irritar a torcidinha do Coronaminions, ainda somos o quarto país do mundo em número de vacinação, perdendo somente para as 3 primeiras, que são produtoras e fabricantes do imunizante. Vamos lá, é o Brasil que corre contra aqueles que torcem contra. Muito bem, vamos lá. Tocando em frente aqui com o programa, olha, a nossa primeira notícia de hoje. Cresce a suspeita de laboratório na China como origem da Covid-19. Olha, 3 pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, ficaram doentes e precisaram procurar atendimento médico em novembro de 2019. A informação está presente em um relatório de inteligência dos Estados Unidos da América, que afirma que os pesquisadores chineses apresentaram sintomas consistentes com Covid-19 e doença sazonal comum. Os detalhes do relatório foram divulgados no último domingo no Wall Street Journal. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Fala muito mais do que isso, né? Ontem eu fiz uma crítica aqui ao editor e hoje eu parabenizo, né? O assunto pontual estourou nos Estados Unidos esse final de semana. Você não vê a mídia tradicional falando disso claramente, porque, na verdade, o que acontece? Investigações identificam que os primeiros contaminados foram dentro do laboratório de Wuhan, e não naquele mercado de Wuhan, né? E, como eu disse ontem, falando um pouco mais tranquilidade hoje, fiquem estarrecidos a todos, mas quem financiava os estudos feitos nesse laboratório eram os americanos, né? Autorizado por quem? Dr. Anthony Fauci, aquele que muita gente aqui usa como exemplo das normas de lockdown, das normas de, enfim, que o tratamento profilático não funciona. Esse mesmo Antônio Fauci era o cara que autorizou o estudo nesse laboratório em Wuhan, né? Então, quer dizer, e é uma coisa que está, tanto como você citou aí no Washington Post, tá também na Fox News, que são normalmente órgãos de imprensa lá que defendem o ideológico da esquerda. Então não dá mais para segurar algumas coisas. Outra coisa que chama atenção, que todo mundo lembra em meados de agosto, um artigo que foi muito publicado aqui no Brasil, na Lancet, que falava sobre a origem do vírus, que descartava totalmente que a origem tivesse sido na China. Por incrível que pareça, um dos responsáveis, o cara que escreveu esse artigo, que foi escolhido pelos Estados Unidos, é um dos caras que faziam parte dessa empresa que patrocinava esse estudo. Então você vê que tem muito mais coisa por trás desse vírus do que aquela simples tendência de querer entender que a gente quer. A gente está lutando aqui, tem coisas ainda que vão acontecer e o mundo vai contar uma história diferente. Muito bem, Edivaldo Ceresini, será que a culpa não vai recair sobre o morcego, não? Vai ser sobre o laboratório mesmo? Eu achei mais interessante a versão do morcego, viu? Ela, pelo menos, dá até para fazer um filme sobre isso. Apesar que a outra também dá, um filme mais dramático, né? Mas, sem dúvida alguma, essa é uma linha de investigação muito importante que deve prosseguir.
E eu faço votos para que seja descoberta a origem, a real origem, né, e não uma guerra de versões. E se houve realmente uma produção de um vírus em laboratório pelos chineses, eu não tenho dúvida alguma que o mundo inteiro tem que se unir e cobrar os reparos que foram provocados por esse dano que a China fez. E aí, isso inclui, inclusive, a gente que compra produto chinês, né, produto fabricado na China, deixar de comprar, fazer o boicote, perdão, fazer o boicote a esses produtos chineses e isolar a China do resto do mundo. É difícil, é muito difícil. Falar em isolar a China comercialmente, hoje é muito difícil. Mas, tendo sido produzido em laboratório esse vírus, e ele tendo sido espalhado com propósito geopolítico, né, que é a versão apresentada agora, eu entendo que a China merece isolamento. Muito bem, vamos lá para o nosso segundo assunto de hoje, uma notícia muito boa, falamos aí da origem do vírus, e agora vamos falar de vacinação. O fim das restrições em Israel após o sucesso na vacinação. Essa matéria saiu no site renovamídia.com.br. No último final de semana, Israel registrou apenas 12 novos casos de Covid-19. As restrições em Israel para conter o coronavírus chegaram ao fim no domingo, de acordo com um comunicado do Ministério da Saúde. O país registra números baixos de novos casos da doença após um programa bem-sucedido de vacinação com o imunizante da Pfizer-BioNTech. Por conta disso, a nação no Oriente Médio está reabrindo a economia gradualmente. Vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini. Eu tenho dito desde sempre, né, que eu tenho como exemplo de vacinação Israel. Israel já vacinou, se eu não me engano, está chegando em 80% da população com a segunda dose, e eles conseguiram a imunidade de rebanho. Essa proporção de pessoas vacinadas ela é muito importante para que esse tipo de medida que foi adotada agora tenha sustentação. Não adianta nada a gente fazer um processo de vacinação e não controlar a entrada de outras pessoas, ou então não vacinar proporcionalmente uma quantidade relevante de pessoas. Aqui no Brasil, nós estamos com 20% que tomaram a primeira dose e 10% que tomaram a segunda dose. Acredito que quando chegarmos nesse patamar, lá de Israel, de 70%, 80% da população vacinada, nós teremos condições de ter, de maneira sustentável, essa maior flexibilização, assim como fez lá Israel. Outra coisa que é importante a gente dizer é que, desde o início da pandemia, o governo israelense tomou medidas muito importantes para que novas variantes não chegassem até Israel. Tanto é que ninguém ouviu aqui falar da variante israelense do coronavírus, não é verdade? E lá eles fizeram um fechamento inicialmente de fronteiras, agora eles passaram para uma fase de controle que entra pessoa que já tomou vacina. Então, todo esse tipo de ação é muito importante. Aqui no Brasil, nessa semana, começou-se a discutir essa questão de restrição de viajantes de outros países. Mas ainda não foi implantado. Mas, felizmente, já está sendo construída essa solução. É tarde, mas é importante que seja implantada. Melhor implantar agora do que nunca implantar. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê aí sucesso em Israel, segundo a matéria, a economia voltando gradualmente, sucesso da vacina, né? É um sucesso, mas não é aquele sucesso que a gente esperava, porque Israel continua ainda com alguns controles de abertura, né? As fronteiras, por exemplo, não vão ser abertas assim escancaradamente. E está certo. Israel ele dá um exemplo de como que deve, ou como um exemplo mais próximo de como deveria ser tratada a pandemia. Primeiro, entendendo que a vacina ela é importante, mas ela não é a salvação ainda que nós queremos. Mesmo vacinando, tem que ter os cuidados com restrições, tem que ter os cuidados com higiene, tem que ter os cuidados de controle de aglomerações, que aí essa é a melhor política para combater o vírus, junto com o reforço da vacina. Então, é um exemplo aí a ser seguido, lembrando que Israel é bem menor que o Brasil, né? Muito bem, Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, é com você. Olha, diminuir a relevância da vacina é um absurdo. Nesse cenário é um absurdo. É por causa da vacina que Israel
fez recentemente um grande evento tradicional do país, por conta da vacina, que as pessoas não têm mais a necessidade de utilizar as máscaras, é por causa da vacina, não é por causa de nenhuma outra coisa, não. O que aconteceu foi que o controle da pandemia lá foi possível, porque desde o início, medidas para esse fim foram tomadas, fechamento de fronteira, incentivo ao distanciamento social. O primeiro-ministro israelense, que é conservador, o Benjamin Netanyahu, tal qual o presidente Bolsonaro disse ser, tomou vacina logo no início, deu exemplo, incentivou a população a fazer isso. E é por isso que a vacinação lá foi um sucesso, e por isso que lá agora eles são um dos primeiros países a retomar plenamente a economia. Ação de exemplo do governo, enquanto aqui nós tivemos políticos brigando para ver quem que vai levar melhor na eleição, que vai ser só no final do ano que vem. A população que se lasca, na verdade. Muito bem, Adolfo Padilha, para a sua tréplica, para a gente encerrar e pular de assunto. Vamos lá. Não, veja bem, né? A flexibilização das restrições pode ser revertida caso ocorra um novo aumento de casos. É importante destacar que Israel ainda manterá suas fronteiras fechadas para a maioria das viagens, apesar de ter começado a permitir a entrada de pequenos grupos de turistas. Não sou eu falando, não. São as autoridades de Israel. Então, ninguém aqui está diminuindo a importância da vacina. Temos apenas a responsabilidade de dizer que só a vacina não basta. Muito bem, vamos lá para mais um assunto nesse primeiro bloco. Olha, desde que foi instalada a CPI da Covid-19, ela ouviu os depoimentos de 8 pessoas convocadas para prestar esclarecimentos para que possam auxiliar os senadores a elucidar as razões que levaram o Brasil a ultrapassar a trágica marca de 435 mil mortes causadas pelo coronavírus, até o fechamento dessa reportagem que está no site da Jovem Pan. Até o momento, passaram pela comissão ex-ministros da Saúde e das Relações Exteriores, o atual comandante do Ministério da Saúde, o médico Marcelo Queiroga, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, Antônio Barra Torres, o ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Fábio Van Garten, o ex-presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo. Se as primeiras oitivas foram marcadas por perguntas relacionadas à compra de vacinas, à insistência do governo federal na defesa do uso de um remédio para o tratamento da Covid, da doença, a próxima semana, ou seja, essa semana, vai jogar luz sobre a crise do oxigênio no Amazonas, onde no início do ano pacientes morreram asfixiados por falta de insumos. Bom, os senadores vão receber esta semana a chamada Capitã Cloroquina. Pois é, a secretária Mayra Pinheiro, do Ministério da Saúde, vai ser ouvida nesta terça-feira. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. A CPI ela não vai parar nunca, né? Ela vai ficar ouvindo até querer tirar a verdade que eles querem, que é a mentira, até eles conseguirem provar a narrativa que eles querem grudar. As pessoas, primeiro, que criticam muito, elas precisam entender o que é tratamento profilático, né? Eu acho que ninguém nunca procurou saber, esses que criticam muito, né? Nada mais é de um conjunto de precauções. Será que alguém pode ser condenado diante de um vírus totalmente desconhecido? Nós estamos aí, nem a vacina. Tem gente que se vacina e morre, né? E nós, com tanta esperança na vacina, pode ser acusado de tentar salvar a vida de alguém com remédios que são usados há mais de 70 anos. É a CPI da vergonha, é a CPI do circo, que nem eu e muito falamos aí, Brasil afora, e eles vão querer procurar, eles vão querer achar, eles vão querer intimidar. E veja bem, seria a mesma coisa de você ser acusado de roubo pelo maior ladrão do Brasil. Seria a mesma coisa ser acusado de assassinato pelo maior assassino do Brasil. A CPI é mais ou menos isso. São pessoas totalmente imorais na conduta política, não são condenados por causa de conluios do sistema, amigos que eles têm lá dentro, e estão querendo pré-julgar os outros que, de alguma forma, tentaram salvar vidas, de alguma forma, acreditarem em salvar vidas. E existe muitos médicos formados, infectologistas, que acreditam e usam até hoje o tratamento profilático para diminuir o caos da pandemia. Não vem aqui comentarista de programa,
jornalista, político, querer discutir com esses caras, né? Querer entender mais do que eles, porque lê a manchete do Globo, do UOL, da Band, e se acha conhecedor dos fatos. Sendo que ele poderia ir aqui na cidade dele mesmo e conversar com alguns médicos, e os médicos iam dizer para eles assim, ó, eu recomendo, mas prefiro não falar, para entender que existe uma pressão política por trás disso. Né? Então, infelizmente, a gente vai ter pauta da CPI, porque é isso que eles queriam, eles querem estar na vitrine. Mas antes deles estarem na vitrine, eles deviam limpar o rabão sujo que tem para trás, porque o povo não é mais bobo, né? O povo já está mais esperto. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini comentando o assunto da CPI da Covid, que continua agora, vai entrevistar, conversar com ela, né, a capitã Cloroquina. Vai entrevistar a capitã Cloroquina e tem mais gente também para ser entrevistada, né? Tem também um outro secretário lá do Ministério que queria mudar a bula da cloroquina para inserir o tratamento da Covid, algo que, como bem disse o nosso colega aqui de bancada, né, é gente que não entende nada do assunto se metendo a fazer. E pior do que isso, né, a hora que defende a ciência só quando ele traz algum suposto estudo que defende a tese dele. A análise da realidade pouco importa nessa questão. A ex-secretária Mayra Capitã Cloroquina, né, como vulgarmente foi apelidada, vai ser chamada lá para explicar algumas coisas, como, por exemplo, a criação de um aplicativo para ensinar os médicos a dosagem desses medicamentos. E o que chama a atenção, especialmente, é que tudo isso daí aconteceu num cenário no qual esse tipo de tratamento já era refutado veementemente pela grande parte da comunidade científica, por quase a totalidade da comunidade científica, restando apenas algumas pessoas defendendo uma narrativa de um determinado grupo político, eu não estou falando exclusivamente do Brasil, no sentido contrário. Tratamento precoce, tratamento preventivo, né, profilático, como disse nosso colega aqui de bancada, no caso da Covid, é vacina. O resto, se você se sente bem e quer tomar, tome, fique à vontade para tomar. Mas tenha a certeza de que isso não vai fazer efeito em relação ao problema. Mas se você se sente bem, tome. E o que tem que ser investigado, sim, nesse caso, é deixar de lado a solução real do problema para reforçar uma narrativa de governo. E, por fim, a gente sempre tem que buscar, eu fui ensinado aqui em casa que a gente sempre tem que buscar fazer a coisa certa, independente, e querer a coisa certa dos outros, independente da circunstância. Jamais a gente tem que querer um direito de fazer algo mais errado do que o outro fez. Então, se o maior bandido do Brasil roubou, matou, fez o que nós temos que querer para ele é a punição pelos crimes que ele cometeu, e não o direito de fazer outra bobagem tão grande ou maior que ele fez. Muito bem, Adolfo Padilha pediu a palavra. Vamos lá, Adolfo, com você. Não, eu aprendi em casa que a gente tem que socorrer. Socorrer. Não importa como, você tem que tentar socorrer. Se desde pequeno você vê um amiguinho tropeçando, caindo, você tem que socorrer. Eu me lembro muito bem que os antigos diziam o seguinte: fez um ralado, faz xixi em cima que vai arder, mas vai proteger. E dava certo, né? Em muitos casos dava certo. O chá de boldo, por exemplo, né? Tem mãe de muita gente aí que tomou, esses que não acreditam. E como eu já disse outro dia aqui, eu ainda vou relacionar o nome, vários remédios que dão, porque nós damos para os nossos filhos, eu, Divaldo, você, que não tem estudo randomizado, duplo cego, que não tem nada disso. Continuo dizendo que a esperança e a ciência, o que vem antes da ciência são as alternativas, as tentativas, até junto com a ciência achar a cura. Então é um pouco fora do ponto querer desmerecer tanto o tratamento profilático. E outra, não são poucos não, repito aqui, só no Brasil são mais de 10 mil infectologistas, e tem muitas cidades com exemplo de que deu certo. Né? Aqui lhes fala alguém que fez esse tratamento. Eu conheço muitos amigos aqui em Prudente que fizeram e conseguiram não ter mais do que uma gripezinha para deixar ele bem irritado. Muito bem. Divaldo Ceresini, vamos lá, completando esse assunto, a sua tréplica. É verdade, o Padilha tem toda a razão quando ele diz que a gente tem que socorrer quem está precisando. Né? Então, se a pessoa está com febre, o que a gente faz? Dá água com gás ou dá remédio para febre?
Muito bem, nós vamos, é só isso, né? Nós vamos no rápido intervalo, voltamos já já com mais discussões aqui sobre assuntos que estão na pauta do dia. Vamos colocar mais 2 assuntos. Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha, esquentando as turbinas. A gente volta já já para discutir uma frase do Bolsonaro durante as manifestações no Rio de Janeiro, que ele repetiu várias vezes sobre o meu exército. É daqui a pouquinho, aqui no Entre Linhas. Muito bem, estamos de volta com o Entre Linhas, aqui pela TV Brasileira e também pela 1070, Prudente News. Muito obrigado a você que nos acompanha. Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini comentando os assuntos do dia, como os nossos comentaristas convidados de hoje. E eu vou colocar aqui na pauta a discussão que está no site renovamídia.com.br, a frase: meu exército jamais irá às ruas para manter vocês em casa. A frase é do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, nas manifestações com os motoqueiros no último final de semana. O presidente voltou a criticar governadores e prefeitos por decretarem medidas restritivas em meio à pandemia de coronavírus. A declaração foi feita no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Na ocasião, vamos lá, vou repetir: o meu exército jamais irá às ruas para manter vocês em casa. Hoje vocês já sabem o que é uma democracia e uma tentativa de ditadura patrocinada por esses governadores. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com o Divaldo Ceresini. Eu costumo dizer que o estrago que o PT fez no Brasil, ele foi muito além daquilo que a gente poderia ver, né? E um dos efeitos colaterais desse estrago que o PT fez no Brasil, de causar tanto medo dessa situação tão vexatória voltar a se repetir, é que tem gente que vai ouvir essa frase e vai achar que está tudo certo. Assim como tem gente que defendeu ali atrás, quando o Bolsonaro disse que ele era o principal, o maior acionista da Petrobras. Assim como em ocasião anterior, ele também voltou a se referir ao Exército como sendo dele. O Exército não é do presidente, nem do Bolsonaro, nem era da Dilma, nem era do Lula. A Petrobras também não é de nenhum deles. Isso é patrimônio do povo brasileiro. O Exército é uma instituição do povo brasileiro que não deve se misturar com governo algum, justamente para garantir a sua função institucional. Então, novamente, o presidente ele se apossa daquilo que é público no seu discurso, na tentativa de reforçar a sua posição, e o interesse disso daí é um só: a eleição do ano que vem. O presidente, naquela ocasião lá atrás, era uma opção melhor que o PT? Concordo que sim, concordo que ele era uma opção melhor que o PT. Mas me parece que nesse tempo todo ele tem feito o que ele pode para se igualar em termos de opção em relação ao PT. Eu espero que os olhos dele sejam abertos para que ele mude as condutas dele, porque esse filme que está se passando no Brasil agora, eu já vi acontecer na Argentina o ano passado. Nós tivemos na Argentina um governo que veio na mesma linha que o presidente Bolsonaro propôs, que não entregou nada daquilo que propôs, que instituiu um discurso tal qual do governo anterior, e o que aconteceu lá? A Cristina Kirchner voltou para o poder. É isso que a gente quer aqui no Brasil? Muito bem, Adolfo Padilha, vamos lá comentando o assunto. O que você achou da declaração "o meu exército" do presidente Jair Bolsonaro? Olha, chega a ser assustador o nível de exagero de uma colocação que nem essa, né? O meu exército jamais irá às ruas para manter você dentro de casa. Eu estou dizendo, Padilha, o meu exército, aquele que eu acredito, aquele que eu aprendi a respeitar, aquele que eu entendo a posição dele, aquele que eu entendo porque ele existe, esse não vai proibir você de sair de casa. Mas isso, na boca do Bolsonaro, vira esse escândalo que eu acabei de ouvir aqui do meu amigo Divaldo. Isso, na boca do Bolsonaro, potencializa de uma forma que chega a ser, me todo perdão do mundo, ridículo. Chega a ser um absurdo. Eu queria saber onde está tanta indignação com coisas muito mais terríveis ditas por outros presidentes, com coisas muito mais terríveis feitas hoje por deputados e senadores que simplesmente são contra o governo por ideologia,
e não por objetivo de uma coisa melhor. Então, é isso que está matando o Brasil. Pessoas fazerem esse tipo de colocação, potencializando uma frase que eu posso dizer como minha. Repito, o meu exército, aquele que eu aprendi na escola, aquele que eu tinha vontade de usar fardinha, aquele que eu tinha vontade de ser soldado, esse não vai me prender dentro de casa. Mas, claro, saindo da boca do Bolsonaro, saiu esse discurso, dessa narrativa, como se fosse um atentado à nossa democracia. Chega a ser lamentável, para dizer o mínimo. Muito bem, Divaldo pediu a palavra. Divaldo, é com você. Esse é o discurso do passapanista, né? Depois o Brasil vira Venezuela, depois o Brasil vira Cuba, que não vão se enganar não, gente. Fidel Castro era líder militar, fez a sucessão de governo lá, assim como aconteceu na Venezuela, e assim como aconteceu em diversos outros países. E aí o exército se tornou dele Fidel Castro, o exército se tornou dele Hugo Chávez. E os países viraram isso que a gente vê e que a gente tanto critica. E a minha indignação, ela sempre esteve no mesmo lugar. Para mim, o certo sempre foi certo e o errado sempre foi errado e sempre será errado. Independente de quem tem a atitude. Não é porque eu gosto da pessoa que eu vou passar pano numa atitude errada dela, não. Porque ela vai continuar fazendo coisa errada. E aí o fim vai ser um fim que ninguém quer. Eu quero um Brasil melhor, e um Brasil melhor exige o respeito às instituições, exige que cada um cumpra seu papel, seja deputado, seja senador, seja cidadão, seja o presidente da República. E não é porque eu gosto de alguém que ocupa algum desses cargos que eu vou ficar passando pano para besteira que faz, não. Vamos lá, Adolfo Padilha, a palavra está com você, Adolfo. Veja só até onde vai. Agora, o grande perigo para a gente virar uma Venezuela é um presidente que despertou o patriotismo, a vontade das pessoas saírem de novo com o verde e amarelo no corpo, um cara que luta para a independência das instituições, porque ele é o mais ferido e atacado com o ativismo político no STF, o ativismo político que já existe, mas potencializado na oposição política hoje, que trava medidas provisórias que era para o bem da população. Quer dizer que o grande perigo para nós virar Venezuela agora não é a volta do Lula ladrão, não é a volta do establishment do jeito que estava, não. O grande perigo é um presidente que, quando diz que o meu exército quer despertar paixão nas pessoas e respeito pelas Forças Armadas, ele é o grande perigo. Gente, não dá nem para comentar, né? É o que eu falo. Os ouvintes e o nosso telespectador vai tirar as conclusões dele, de quem aqui está, sei lá, alucinando. Será que eu estou alucinando, então, agora? Será que agora eu fiquei alucinado? Porque não é possível um negócio desse. Olha, eu vou repetir, hein? Para o meu parceiro de bancada, o grande perigo para não virar Venezuela é o Bolsonaro estimular o patriotismo. Tem cabimento um negócio desse ou não? Vamos lá para o nosso último assunto de hoje. O Supremo Tribunal Federal deve encerrar nesta semana, em plenário virtual, o julgamento do recurso da Procuradoria-Geral da República contra a validade da delação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. No depoimento à Polícia Federal, Sérgio Cabral acusou o ministro Dias Toffoli de participar de um esquema de venda de sentenças judiciais. E olha, o vídeo acabou ficando disponível na internet, esse vídeo contra o Dias Toffoli. Foi divulgado. Segundo o ex-governador do Rio de Janeiro, o ministro do Supremo teria vendido sentenças favoráveis a 2 candidatos a prefeituras fluminenses quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lá, começando com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Essa é a pontinha do iceberg, né? Está aí um grande perigo para o Brasil virar Venezuela, né? Se a gente continuar a se limitando a não investigar todo mundo por igual. Os ministros do STF, eles não podem ser tratados diferente. Eles são gente como todo mundo. Eles podem cometer erros como todo mundo. Haja vista que, ultimamente, eles andam cometendo erros demais. E erros que acabam atingindo uma sociedade como um todo, né? Então, para mim, essa é a pontinha do iceberg. Isso não pode acabar em pizza. Eu sempre disse, a hora que o Brasil conseguir afastar um ministro do STF por motivos legais, não ilegais, não por ditadura, mas sim por motivos legais, o Brasil começa a mudar de fato. Porque até agora é a única instituição que não foi tocada. Eles se acham suprassumo. Eles se acham que quando eles põem aquela toga preta, eles são imortais, coisa que eles não são. Nós temos muitos vídeos que você vê na internet, por exemplo, do patrimônio do Gilmar Mendes também, que tem que ser apurado, né?
A gente sabe que eles ganham muito bem, mas será que é para tanto? Essas conversas que os alguns escritórios de advocacia têm parceria com o ministro do STF, isso não é de agora. Há pouco tempo atrás, quando não era perigo para a democracia ter um presidente ladrão, corrupto, investindo bilhões e bilhões do nosso dinheiro em repúblicas comunistas ou socialistas ou com esse viés, nós tínhamos advogado indo de bermuda despachar com o juiz. Quem que não lembra disso? Quem que não lembra desse fato? Advogado demonstrando total abertura numa instituição que é um dos pilares da nossa democracia, né? O cara saindo de bermuda lá, o que ele foi despachar lá de bermuda dentro do STF? Então, para mim, é a ponta do iceberg. Tomara que não acabe em pizza, né? Tomara que isso vá para frente, porque o Brasil precisa, urgente, passar por esse processo e terminar um processo desse tipo. Muito bem, vamos lá, Divaldo, como é que você viu a divulgação das imagens, a delação do Sérgio Cabral acusando veemente aí, né, e diz ter provas, né, de que pelo menos duas prefeituras foram beneficiadas com decisões. Duas prefeituras não, né? Dois políticos sem vergonha. Bom, primeiro elogiar essa fala do colega de bancada aqui, que tem que investigar mesmo, tem que investigar o STF, e eu só fiquei muito triste porque nós tivemos essa oportunidade com a Lava Toga, né, e isso foi engavetado por diversos senadores que poderiam ter feito isso, inclusive os senadores do governo. Assim como também não entendo porque até agora, tendo ajudado a eleger os dois presidentes do Senado, não entrou em pauta, o governo não pressionou para que entrasse em pauta os impeachments que tem lá no Senado em relação a esses ministros. O Sérgio Cabral não é flor que se cheira, a gente sabe disso. Assim como também não era o Eduardo Cunha, não era e não é o Eduardo Cunha, Roberto Jefferson e tantos outros políticos por aí que em algum momento, mesmo sendo tão danadinhos, em algum momento fazem alguma coisa boa. E é por isso que eu não vejo diferença entre o que está acontecendo na CPI agora e o que aconteceu, por exemplo, no impeachment. Eu acho que a CPI, embora tenha um monte de danadinho, vai ter gente, pode surgir coisa boa para o Brasil lá. Eu não estou falando de impeachment do presidente, não, estou falando de correção de caminhos. Especificamente em relação a esse caso do Sérgio Cabral, que é outro danadinho, vamos frisar aqui novamente, eu entendo que ele trouxe uma contribuição muito importante para que haja investigação do Dias Toffoli. O Dias Toffoli, vale lembrar, já foi citado anteriormente em outras delações da Lava Jato por situações de suposto suborno. Então tem que investigar sim, ninguém está acima da lei não, nem os ministros do Supremo estão acima da lei. O que me preocupa também nessa história toda é que o Maiorino, o delegado-chefe da Polícia Federal, depois que aconteceu essa situação do Dias Toffoli, ele resolveu avocar, implantar uma norma na Polícia Federal que agora só a alta cúpula da Polícia Federal vai investigar quem é político. E aí você imagina como que seria a investigação da Lava Jato se ela tivesse ficado restrita à cúpula da Polícia Federal da época, nomeada pelo PT, investigando políticos do PT, do PP. Será que teria havido investigação? Será que isso é saudável? Você que está nos assistindo e nos ouvindo, defende esse tipo de situação? Muito bem. Bom, nós vamos encerrar por aqui o nosso Entre Linhas de hoje, já estamos no tempo, né? Quero agradecer aqui a Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini pelas brilhantes exposições no dia de hoje. Vou colocar na tela, como sempre, para dar aquele tchauzinho dos dois aí. Valeu, Divaldo, valeu, Adolfo Padilha. A gente volta amanhã na Prudente News 1070 e também na TV Brasileira. Grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Valeu.